Meu noivo me deixa sozinha com uma conta de $4.000 após jantar com a família dele para testar se eu sou interesseira, mas, quando Alex me disse que tinha uma surpresa para mim, senti uma mistura de emoção e nervosismo. Estávamos noivos há apenas algumas semanas e ainda estávamos nos adaptando. Ele disse que queria comemorar nosso noivado com a família dele em um restaurante elegante. Achei que era a forma dele de mostrar que queria integrar nossas vidas, mas algo não me parecia certo desde o início. Perguntei se eu deveria convidar minha família também, mas ele recusou. Insistiu que a mãe dele queria fazer disso uma grande ocasião apenas para o lado da família dele. Alex tinha tendência a seguir as instruções da mãe, então isso não me surpreendeu muito, mas achei um pouco exagerado. Perguntei por que não podíamos fazer um jantar simples em casa ou uma saída mais modesta, mas ele recusou. Disse que se tratava de causar uma boa impressão, acrescentando que a família dele estava animada para me conhecer formalmente. Insisti delicadamente perguntando se era realmente necessário ir a um lugar tão sofisticado. Alex riu e disse para eu não me preocupar tanto. Garantiu que a família dele adorava comemorar em grande estilo e insinuou que a mãe dele já tinha feito todos os preparativos. O tom com que ele falou me deixou inquieta, mas deixei passar. Afinal, era assim que a família dele costumava agir, pensei comigo mesma. Quando chegou a noite, me arrumei com cuidado especial. Não queria parecer deslocada em um lugar tão luxuoso. Alex estava impecável com seu terno, e enquanto íamos de carro até o restaurante, tentei acalmar meus nervos. Ele me garantiu que a família dele estava feliz com nosso noivado e que mal podiam esperar para comemorar. Quis acreditar nele. O restaurante era ainda mais luxuoso do que eu imaginava, lustres dourados, pisos de mármore e garçons vestidos com uniformes pretos impecáveis. Ao entrar, senti que havia atravessado para outro mundo. A família de Alex já estava sentada e me receberam com cordialidade, embora com uma formalidade que me deixou desconfortável. A mãe dele vestia-se de forma impecável e tinha uma presença que irradiava autoridade, condizente com o ambiente ostentoso. Ela sorriu para mim, mas eu sabia que quando me olhava estava me avaliando. O pai dele, um homem mais reservado, apenas acenou educadamente, enquanto os irmãos trocaram cumprimentos breves. A noite começou bem, mas com o tempo a conversa tomou um rumo estranho. Minha sogra me perguntou sobre meu trabalho com um tom leve, mas eu sabia que ela queria uma resposta específica. Parecia interessada nos detalhes da minha carreira e de forma sutil, mencionou várias vezes o sucesso de Alex, enfatizando como ele estava indo bem. Respondi educadamente, mas senti a comparação implícita. Meu trabalho era estável e satisfatório, mas não vinha com o enorme salário que Alex tinha. As perguntas da mãe dele ficaram mais específicas, até que comecei a me sentir como se estivesse sendo interrogada. Quando o garçom chegou para anotar nossos pedidos, minha sogra incentivou todos a escolherem o que quisessem. Alex se juntou, dizendo que era uma noite especial. Eles pediram os pratos mais caros do cardápio: lagosta, carne bovina, vinhos finos e sobremesas. Eu hesitei, porque cada prato custava mais do que eu pagaria por um jantar para 4 pessoas. Alex me deu uma leve cotovelada e disse para eu escolher algo bom, então o fiz, embora de forma mais modesta. À medida que o jantar avançava, o tom da minha sogra foi mudando. Ela começou a fazer comentários sarcásticos sobre relacionamentos e estabilidade financeira, lançando olhares na minha direção sempre que terminava de falar. Os irmãos dele ocasionalmente entravam na conversa e se juntavam àquele círculo liderado pela mãe dele. Tentei me concentrar em aproveitar a comida, mas o ambiente ficava cada vez mais desconfortável. Quando chegou a sobremesa, eu já queria que a noite acabasse. Queria que pedíssemos a conta e fossemos embora, mas não podia sair assim tão facilmente. Eu podia suportar alguns momentos desconfortáveis pelo bem de Alex. Então a conta chegou. O garçom a colocou discretamente sobre a mesa e vi quando a mãe de Alex deu uma olhada antes de voltar sua atenção para mim. Alex se inclinou na minha direção com naturalidade e mencionou que eu deveria cuidar da conta como um gesto de boa vontade pelo nosso noivado. Tive um momento de dúvida e perguntei: cuidar do quê? Porque estava claro que eu não conseguiria pagar algo daquele lugar. Ele sorriu e explicou que seria uma forma bonita de mostrar meu compromisso com a família. Toda a família dele me observava enquanto aguardavam minha resposta se eu pagaria ou não. Gaguejei, tentando explicar que não tinha como cobrir uma conta daquele valor. Alex mudou sua expressão para séria quando disse que eu deveria ter previsto essa situação e que era um gesto simples. Senti um nó na garganta ao olhar para a conta: $4.000. Pensei que minha alma tinha saído do meu corpo para fugir daquele valor. Eu disse a Alex que não ganhava nem de longe o mesmo que ele e que isso estava completamente fora das minhas possibilidades. Perguntei por que ele não havia me informado sobre isso com antecedência. Minha sogra interveio, apenas para sugerir que eu poderia ligar para alguém para me ajudar, caso realmente estivesse com dificuldades. O sorriso que ela deu servia para mostrar que seu objetivo era me humilhar com aquela situação, e estava funcionando, porque era extremamente desconfortável. Alex se levantou e disse que me deixaria resolver aquilo e Alex saiu do restaurante sem dizer uma palavra.
Fiquei congelada na minha cadeira enquanto a família dele o seguia em silêncio. O garçom se aproximou, perguntando se eu precisava de ajuda. Contendo as lágrimas, liguei para minha melhor amiga. Eu não queria envolvê-la, mas não tinha outra opção. Perguntei o que deveria fazer diante daquela situação. Ela me disse para me acalmar e pagar apenas a minha parte, nem um centavo a mais. Garantiu que eu merecia algo melhor do que aquilo e pediu que eu a mantivesse informada. Concordei porque parecia justo. Também me pareceu justo deixar Alex e sua família com o restante da conta, afinal, foi exatamente isso que eles fizeram comigo. Por sorte, embora tudo fosse caro no cardápio, eu não havia pedido nada extravagante comparado com algumas das opções disponíveis. Peguei minha bolsa, tirei minha carteira e entreguei meu cartão de crédito ao garçom. Pedi que ele cobrasse apenas a minha parte da refeição e dividisse o restante da conta entre a família de Alex. Ele me olhou com certa desconfiança, mas não disse nada. Depois de alguns minutos, o gerente se aproximou, provavelmente por ter notado desconforto na situação. Expliquei que meu noivo e eu havíamos acabado de terminar e que eu não me responsabilizaria pelos custos de um jantar que a família dele havia organizado. Dei ao gerente as informações de contato de Alex e pedi que qualquer saldo pendente fosse cobrado dele. O gerente foi bastante compreensivo com a situação. Pediu informações sobre os familiares de Alex, mas como eu não tinha, dei o contato do melhor amigo dele, assim como o endereço da casa e do escritório de Alex. Quando assinei o recibo pela minha parte da conta, senti um grande alívio. Estava mais tranquila por ter encontrado uma solução, mas essa tranquilidade estava misturada com raiva. Saí do restaurante, pedi um táxi e enviei uma mensagem para minha amiga avisando que estava indo para casa. Eu não queria envolvê-la mais nesse desastre, especialmente depois da gentileza dela em me ajudar a manter a calma. Mas sua resposta veio imediatamente: estou a caminho. Quando cheguei em casa, vesti roupas confortáveis e me acomodei no sofá com uma xícara de chá. Pouco tempo depois, começaram a chegar mensagens de Alex. No início eram casuais, perguntando se eu havia resolvido a conta e agradecendo por ter cuidado disso. Meu estômago se revirou ao perceber o quão pouco ele me valorizava. Mais tarde, quando ele descobriu que eu não havia pago a conta completa, o tom das mensagens mudou completamente. Ele me acusou de envergonhar a família dele ao me recusar a pagar a conta e afirmou que sua mãe tinha razão desde o início, que eu era egoísta, interesseira e que não servia para casar. Quando ele ligou, eu já havia decidido não atender. Momentos depois, recebi uma mensagem de texto. Eu não podia acreditar que ele estava me acusando de tê-lo humilhado diante da família e de ter falhado na prova que sua mãe havia planejado. Foi então que tudo fez sentido. Eles não queriam uma celebração para unir a família. Queriam me testar para ver se eu era digna de entrar para aquela família. A mãe dele sempre foi crítica comigo, questionando se eu era boa o suficiente para o seu precioso filho. E o pior de tudo não era minha sogra, e sim Alex, que concordou em me armar essa armadilha. No restaurante, eu já havia visto aquilo como uma separação, porque se meu noivo me abandonava em um local com uma conta para pagar, então não havia motivo para nos casarmos. Mas com aquelas mensagens, não restavam mais dúvidas de que essa não era a forma de tratar alguém que você ama, o que me fez acreditar que talvez nunca tivesse sido amor de verdade. Que tipo de pessoa desprezível faz uma coisa dessas? Mais tarde, minha amiga chegou e conversamos, mas basicamente serviu como um desabafo, porque eu já tinha tomado minha decisão. De qualquer forma, adorei que ela estivesse lá para mim. Na manhã seguinte, acordei me sentindo renovada, muito melhor e pronta para ser proativa. Bloqueei Alex e toda a família dele em todas as plataformas, cortando qualquer possibilidade de contato. Eu não queria ouvir desculpas ou justificativas. Estava completamente acabado e não havia volta. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma ligação do gerente do restaurante. Ele me informou que Alex, embora de má vontade, havia pago o valor restante da conta. Pude notar o alívio na voz dele e agradeci pelo profissionalismo diante de uma situação tão desconfortável. Nos dias seguintes, tentei relaxar e esquecer todo o ocorrido. Passei tempo com meus amigos, cuidei de algumas questões importantes do trabalho e fiz de conta que minha vida estava começando de novo. 2 semanas depois, recebi um e-mail da mãe de Alex, o único meio de comunicação pelo qual ela ainda podia me contatar, já que eu não sabia qual era o endereço eletrônico dela antes de tudo isso. Agora eu sei. No e-mail, ela dizia o quanto eu adorava me fazer de vítima por algo insignificante. Ela afirmava que o jantar havia sido apenas uma prova inofensiva para garantir que eu estava pronta para as responsabilidades do casamento e que eu havia falhado. Talvez para ela uma conta de $4.000 fosse insignificante. Para mim, que preciso trabalhar o mês inteiro para ganhar esse valor, era uma questão de vida ou morte. Eu não respondi e não pretendo responder. Inclusive, acabei de bloqueá-la também. A única utilidade desse e-mail foi confirmar que eu realmente havia desviado de uma grande bala, tanto com Alex quanto com a família dele. Não acredito que eles jamais perceberão o favor que me fizeram. No fim, a verdadeira prova foi para eles. E eles falharam. Atualização 1.
Como muitos pediram mais da minha história, esta atualização é para vocês. Passei os dias seguintes me preparando para o que eu precisava fazer. Embora já tivesse bloqueado Alex em todas as plataformas, ainda havia uma última ponta solta, o anel. Desde que o deixei sobre minha penteadeira, ele parecia me encarar, me lembrando que eu precisava encerrar tudo isso. Devolvê-lo parecia o passo final para fechar essa história de uma vez por todas. Eu não ia enviá-lo pelo correio nem deixá-lo com um porteiro. Queria que ele me visse entregá-lo para que soubesse que não fui eu quem falhou no teste, mas sim ele. No sábado de manhã, me vesti com confiança, escolhendo um visual elegante e sofisticado que irradiava segurança. Se eu ia terminar as coisas com Alex, não seria de forma submissa nem sob os termos dele. Quando cheguei ao prédio de luxo onde ele morava, nem me dei ao trabalho de mandar mensagem ou ligar para avisar que eu estava lá. Em vez disso, caminhei até a recepção e pedi que o chamassem para descer. A recepcionista atendeu ao meu pedido e o notificou. Ele não demorou a aparecer. Sorriu para mim, provavelmente achando que eu estava ali para me desculpar ou implorar que ele me aceitasse de volta. Mas eu mostrei o anel para que ele soubesse exatamente que não se tratava disso. Também disse que nosso relacionamento havia terminado para que não restasse nenhuma dúvida sobre o que eu estava fazendo. Que aquilo estava acabado e que eu não perderia mais nenhum segundo da minha vida sendo noiva dele e da mãe dele. Deixei claro que eu havia pago a minha parte do jantar e que me certifiquei de que o restaurante cobraria o restante da conta a ele, exatamente como deveria ter sido desde o começo. Afirmei que era absurdo ele e a família acharem que eu poderia pagar uma conta daquela quantia e ainda mais, tentarem me manipular para um jogo perverso de poder. Assegurei que eu via claramente toda aquela farsa e que a única coisa que eles haviam conseguido era me mostrar o quanto ele não me respeitava e quão distorcida era a ideia dele sobre o que significa uma relação de casal. A essa altura, algumas pessoas no saguão já estavam observando. A recepcionista tentava fingir que não estava ouvindo, e alguns moradores que saíam do prédio haviam parado para assistir. Eu não me importei, mas sabia que Alex sim. Se Alex queria me humilhar ao me deixar sozinha com uma conta de $4.000, eu não tinha problema em tornar aquele término tão público quanto fosse necessário. Ele tentou me interromper, gaguejando que eu estava exagerando, que a mãe dele só queria ter certeza de que eu estava realmente comprometida em fazer parte da família. Eu o calei imediatamente. Disse que não era papel da mãe dele me testar nem decidir o meu valor, e que o que era realmente vergonhoso era um homem de 30 e poucos anos não conseguir tomar decisões sem que a mãe dele ditasse até quando ele podia ir ao banheiro. Ele olhou ao redor, desconfortável ao notar as pessoas assistindo, mas eu ainda não tinha terminado. Eu disse que se ele estava tão ansioso para se casar, que se casasse com a própria mãe, o que na minha opinião, era uma boa ideia considerando o incesto emocional que estavam vivendo. Falar incesto no saguão de um prédio de luxo é o tipo de coisa que certamente chama a atenção. Peguei o anel e o joguei sobre a mesa de centro no saguão, sem nem me dignar a colocá-lo na mão dele. Sugerir que ele desse o anel para a própria mãe, já que ela parecia determinada a controlar cada aspecto da vida dele, foi meu último golpe. O rosto dele ficou vermelho de raiva e vergonha enquanto ele dizia para eu me acalmar e subir para conversarmos em particular. Eu disse que jamais colocaria os pés no apartamento dele de novo. Não correria o risco de ser amante na relação dele com a própria mãe. Ele tentou negociar, buscando um ponto de equilíbrio, mas eu disse que não havia espaço para negociação nem discussão. Era um fato, eu estava terminando com ele e com todo o seu círculo tóxico. E o golpe final veio quando o encarei nos olhos e disse que ele não deveria sequer considerar casamento novamente até aprender a se sustentar emocionalmente e a usar as poucas células cerebrais que ainda lhe restavam. Deixei claro que ele não estava pronto para ser parceiro de ninguém, porque tudo o que faria seria arrastar qualquer mulher para a miséria que ele chamava de vida. A essa altura, Alex mal conseguia articular uma resposta coerente. Ele estava furioso e humilhado, mas eu não me importei. Virei as costas e saí do prédio. O caminho para casa foi silencioso, me dando tempo para refletir. O término havia sido bagunçado e público, sim, mas também necessário. Nos dias que se seguiram, bloqueei também o e-mail dele e apaguei todas as fotos e mensagens que me prendiam àquele relacionamento. Eu havia encerrado completamente aquela relação. Atualização 2. A vida após terminar com Alex havia sido surpreendentemente tranquila, mas essas coisas nunca são tão simples assim. Minha mãe, ao perceber o quão exausta eu estava, veio ficar comigo por alguns dias para me ajudar a me recuperar. Tê-la por perto foi exatamente o que eu precisava. Passamos o tempo colocando a conversa em dia, fazendo uma maratona de comédias no fim de semana e falando um pouco sobre tudo. Naquela manhã, tínhamos acabado de nos acomodar com café e café da manhã quando ouvimos batidas na porta. Não estávamos esperando ninguém e não havíamos pedido nada para acompanhar o café. E pelo jeito das batidas, não parecia que o visitante estava de bom humor. As batidas logo se transformaram em pancadas ainda mais fortes. Minha mãe comentou algo sobre como as pessoas haviam esquecido as boas maneiras enquanto se dirigia à porta. Ela nem sequer perguntou quem era antes de abrir.
A única pessoa que poderia achar que o mundo lhe devia alguma coisa para bater assim na porta era a mãe de Alex. Ela não perguntou se podia entrar. Ela exigiu. Disse que precisava falar comigo sobre o dano que eu havia causado ao filho dela e à família deles. Minha mãe não saiu do batente da porta. Em vez disso, cruzou os braços e lançou à mãe de Alex um olhar frio, daquele tipo que te faz perceber que está encrencada e que foi um erro vir até ali. E estava claro que a mãe de Alex não esperava por isso. Minha mãe disse que era melhor ela ir embora, ou se arrependeria da existência patética que levava. Não que minha mãe seja sempre assim, mas antes do café da manhã é bom tomar cuidado. O rosto da mãe de Alex passou de indignado para horrorizado em questão de segundos. Ela claramente não estava acostumada a ser tratada daquela forma. No mundo dela, as pessoas sorriam porque ela pagava. Mas aqui, ela ia receber uma dose de realidade. Minha mãe deu um passo à frente, afastando-a ainda mais da porta, e ordenou que ela saísse imediatamente. Avisou que se ela, Alex ou qualquer membro da família deles voltassem a aparecer no meu apartamento, haveria consequências sérias. A essa altura, a mãe de Alex já estava recuando, levantando levemente as mãos, como se tentasse se defender de um ataque. Ela ainda tentou dizer que só queria conversar, mas minha mãe deixou claro que ninguém ali tinha algo a discutir com ela. Então fechou a porta com força e se virou para mim dizendo: "Problema resolvido." Minha mãe me fez rir, e olha que eu também não sou do tipo que gosta muito das manhãs antes do café da manhã. Minha mãe, sempre tão tranquila, simplesmente voltou para seu lugar como se nada fora do comum tivesse acontecido, pronta para começar a comer. Deu um gole no café e disse que gente como a mãe de Alex se alimenta de drama, mas só se você permitir. O resto do dia não consegui parar de reviver a cena na minha cabeça. Eu me sentia, ao mesmo tempo, impressionada e aliviada. Ter minha mãe em casa era como ter um segurança particular. A mãe de Alex nunca mais apareceu. Se foi por causa do aviso da minha mãe ou por pura vergonha, não me importei. A única coisa que importa é que funcionou. Atualização 3. A vida tinha começado a voltar a um ritmo tranquilo depois do confronto com a mãe de Alex. Não havia mais dramas nem problemas com a família do meu ex-noivo. Então tudo começou a entrar num padrão de rotina, que embora possa parecer monótono, era exatamente o que eu precisava. Meus dias estavam cheios de trabalho, minhas noites eram dedicadas a passar tempo com minha mãe, e de vez em quando, alguma sessão de desabafo com minhas amigas pelo telefone. Numa tarde, enquanto reorganizava meu armário e fazia espaço ao me livrar de todas as roupas que Alex havia me dado, meu telefone vibrou. Era uma chamada em grupo das minhas 3 amigas mais próximas, Jenna, Steph e Helena. Você sabe que são boas amigas quando, só de ver o nome delas na tela, já te fazem sorrir. Jenna não me deixou nem cumprimentá-las direito antes de começar a falar. Ela perguntou se eu estava sentada, porque eu não ia acreditar no que tinham para me contar. Disse isso de um jeito que deixou claro que ela estava se coçando para soltar o fofoca. Steph se intrometeu na conversa antes que Jenna pudesse continuar, dizendo que Alex havia entrado em contato com cada uma delas separadamente, praticamente implorando que me convencessem a dar-lhe outra chance. Pelo visto, ele tentou fazer com que toda aquela confusão no restaurante e o comportamento da mãe dele parecessem apenas um simples mal-entendido. Mas minhas amigas sabiam muito bem o que havia acontecido, e não havia como Alex manipulá-las. Helena entrou na conversa dizendo que Alex se fez de vítima, alegando que eu havia exagerado e que ele estava desesperado para consertar as coisas. Disse que só precisava de um empurrãozinho delas para conseguir falar comigo. Minhas amigas, claro, não acreditaram nem por um segundo. Jenna foi bem direta com ele. Disse que ele era como um peixe podre fedorento, desagradável e que só piorava com o tempo. Steph entrou na onda comparando Alex a um lenço usado, algo que você simplesmente joga fora sem pensar 2 vezes, porque já cumpriu sua única função. Helena fechou com chave de ouro, dizendo que as ações dele tinham sido vergonhosas, manipuladoras e absolutamente patéticas, e que ele não tinha o menor direito de tentar se envolver na minha vida novamente. Enquanto elas contavam a história, eu não conseguia parar de rir. Consegui imaginar perfeitamente as 3 colocando Alex contra a parede com uma brutalidade afiada. Ele só não saiu mais machucado porque não teve o azar de enfrentar as 3 juntas ao mesmo tempo, mas ainda assim, levou uma boa dose de realidade com cada uma delas. É bom tê-las ao meu lado, porque elas sabem ser impiedosas quando querem, embora só sejam assim quando a pessoa realmente merece. Quando terminaram de contar tudo, Jenna perguntou se, de alguma forma, eu estava considerando dar outra chance a Alex. Disse que precisava perguntar, embora estivesse certa de que já sabia minha resposta. Eu garanti que não voltaria com Alex nem que a mãe dele fosse engolida pelo sol. Jenna disse que se ele voltasse a me incomodar, eu deveria considerar solicitar uma ordem de restrição, porque não se surpreenderia se ele tentasse insistir, e não achei que fosse uma má ideia. Eu já havia deixado claro que o que tivemos havia acabado, mas ele continuava insistindo. Não seria tão ruim ter uma ordem dessas, só por precaução, caso ele se tornasse ainda mais persistente.
Jenna brincou dizendo que se Alex aparecesse de novo, era para eu ligar para ela imediatamente, que ela mesma se encarregaria de colocá-lo no lugar. E conhecendo-a, eu acreditei. Quando contei tudo isso para minha mãe, ela caiu na gargalhada com os comentários das minhas amigas. A analogia do peixe podre da Jenna virou minha favorita, e comecei a usá-la como uma espécie de código mental para me lembrar daquilo que deixei para trás. Atualização 4. Tem gente que acha que fofoca é coisa só para pessoas de poucos recursos, como eu, que não tem dinheiro para pagar uma conta de $4.000. Foi isso que li em um dos comentários nas minhas publicações anteriores, e sinceramente me fez rir bastante. Primeiro, pela ideia absurda de que fofoca é exclusiva de uma classe social específica, e segundo, por presumir que eu era pobre e fofoqueira só porque contei o que meu ex-noivo fez quando eu não tinha $4.000 para pagar o capricho dele. Bom, esta atualização é para você, para te provar que pessoas com dinheiro também podem ser bem fofoqueiras. Embora, pensando bem, é provável que você também não tenha dinheiro e só seja algum esquisito com um caso emocional mal resolvido que quer defender a honra de Alex para se sentir melhor consigo mesmo. Isso é bastante comum quando alguém infiel é exposto, de repente aparecem defensores desesperados. Isso se chama projeção, e é bem patético. Se lembram da minha separação final com Alex, que aconteceu no prédio dele? Pois bem, os aluguéis naquele lugar custam várias vezes o valor daquela conta de jantar. Eu poderia dizer que o mais barato gira em torno de $8.000, então não são exatamente pessoas de baixa renda. Segundo a lógica do comentarista, cuja inteligência rivaliza com a de uma formiga, essas pessoas não deveriam ser fofoqueiras. Mas acontece que alguém que ouviu minha conversa com Alex decidiu fofocar, e em grande estilo. Alguém gravou Alex e a mãe dele conversando na recepção e publicou o vídeo nas redes sociais com a legenda: depois que a noiva terminou com ele, ele decidiu dar uma chance a um novo relacionamento, com a própria mãe. A publicação explodiu com comentários e piadas enquanto esteve disponível. Suponho que tenham denunciado ou que Alex tenha pedido a alguém do prédio para retirar o vídeo, mas as consequências continuam se espalhando. Talvez não haja tanta diferença entre ricos e pobres na hora de fofocar, mas na hora de julgar, eu acho que sim. Por exemplo, a sogra de Helena é parecida com minha ex-sogra no quesito nível econômico, mas pelo menos não é tão intrometida quanto ela. Posso dizer que elas têm uma boa relação, porque se não tivessem, tenho certeza de que Helena já teria me contado. Ela me disse que minha ex-sogra teve que parar de frequentar o clube de campo porque o escândalo lá está insuportável. O que comentam por lá é que ela levou a sério demais a ideia de fingir que pertence à realeza, mesmo não sendo, porque implementou até o incesto e tudo mais. Alex também não parece estar usando as áreas comuns do prédio dele. Vi alguns comentários que diziam que já fazia tempo que ele não aparecia por lá. Eu sei que com o tempo as pessoas vão esquecer essa história, mas as risadas no meu grupo de amigas estão garantidas por muito mais tempo. E se tivermos sorte, talvez a reputação de amante da mamãe fique colada no Alex para sempre. Embora, para ser justa, esse apelido não foi invenção minha, é apenas parte dos comentários. História 2. Conheci minha namorada em um funeral, me apaixonei por ela e então a ouvi dizer ao telefone que tinha acabado de começar a namorar comigo, porque seus amigos a desafiaram. Nunca pensei que precisaria usar esta conta antiga, mas estou realmente preso e preciso de algum conselho antes de possivelmente acabar com o que tem sido, até agora, um bom relacionamento de 8 meses. Provavelmente vou parafrasear ou escrever algo semelhante ao que aconteceu, porque passei o dia inteiro tentando me lembrar de como tudo aconteceu exatamente e o que foi dito e feito a partir daqui. Então, para um rápido contexto, minha namorada Eli tem 24 anos e eu tenho 20. Estamos juntos há cerca de 8 meses. Eu a conheci em um funeral, de todos os lugares possíveis. Eu não era próximo do falecido, era apenas o tio de um amigo meu. Eu só estava lá para fazer companhia a ele. Meu amigo Marcos estava devastado pela morte do tio, eles eram extremamente próximos e passavam todos os verões juntos pescando na cabana dele no Maine. Marcos praticamente implorou para que eu fosse com ele para dar apoio moral, e eu não pude dizer não a um amigo em necessidade. O funeral foi realizado naquelas igrejas antigas, com vitrais coloridos e madeira polida. O dia estava sombrio. Eu fiquei ao lado de Marcos durante o serviço, oferecendo meu ombro quando ele precisou, mas durante a recepção depois, ele ficou cercado por familiares compartilhando memórias, então eu me afastei para dar espaço a eles. Em todo caso, eu não estava particularmente triste durante a recepção. Eu estava conversando com um amigo da família de Marcos num canto do salão, um senhor mais velho que havia conhecido o tio dele por décadas e estava compartilhando algumas histórias surpreendentemente engraçadas sobre a juventude deles. Eu me peguei sorrindo, e foi aí que ela, minha futura namorada, me notou do outro lado da sala.
Ela se aproximou com um copo de algo de cor âmbar, que tenho quase certeza de que não era apenas suco de maçã, já que a recepção tinha um bar aberto. O cabelo dela estava preso num coque elegante e ela usava um vestido preto simples que, de alguma forma, conseguia parecer apropriado para um funeral e deslumbrante ao mesmo tempo. Ela fez uma piada bem mórbida, perguntando se eu tinha colocado o cara no caixão, dizendo que eu estava sorrindo um pouco demais para um funeral. Planejando sua próxima vítima ou já concluiu sua missão com o cara na caixa? Foi tão direto que eu simplesmente soltei um riso abafado e quase engasguei com minha bebida. O senhor idoso com quem eu estava conversando se desculpou com um sorriso maroto, e de repente éramos só nós dois. Conversamos a tarde toda, nos envolvendo naquela estranha bolha que às vezes se forma em eventos sombrios, onde você acaba se conectando com alguém de forma inesperada. Descobri que o nome dela era Eli e que ela era filha do vizinho do falecido, praticamente uma parte da família por extensão. Ela cresceu chamando ele de tio Joe, apesar de não terem nenhum parentesco de sangue. Eu contei a ela sobre minha amizade com Marcos, de alguma forma, a conversa fluiu a partir daí, falando sobre nossos empregos, nosso amor compartilhado por filmes independentes obscuros e nosso ódio mútuo por azeitonas na pizza. No final da semana, eu já tinha o número dela no meu celular e uma estranha sensação de que algo significativo tinha acabado de acontecer na minha vida. Quando dirigi para casa naquela noite, eu não conseguia parar de pensar nela. Conhecer alguém em um funeral parecia o começo de uma comédia romântica terrível ou de um filme de terror, mas havia algo nela que parecia diferente. Ela era engraçada, espirituosa, bonita e uma garota genuinamente divertida de estar por perto. Então, é claro, tomei coragem e a convidei para sair 3 dias depois, e ela aceitou com bastante entusiasmo. Meu ego foi lá para o alto com isso. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante de ramen que eu havia descoberto alguns meses antes. Eu estava nervoso, achando que ela poderia achar o lugar casual demais, mas ela parecia genuinamente animada com a ideia. Sentamos no balcão, observando o chefe preparar a comida com maestria, e conversamos por horas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ela tinha essa maneira de me fazer sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo, fazendo perguntas atenciosas e realmente ouvindo minhas respostas. Depois do jantar, caminhamos pelo centro da cidade, parando para tomar sorvete apesar do clima frio. Lembro de pensar como era revigorante estar com alguém que não se levava tão a sério. O encontro terminou com um beijo surpreendentemente intenso encostados no meu carro, que me deixou tonto e já planejando nosso segundo encontro antes mesmo de eu sair de lá. No fim de semana seguinte, fomos fazer uma trilha em um parque estadual próximo, e fiquei impressionado com o entusiasmo dela ao escalar rochas e atravessar riachos em busca da vista perfeita. No nosso terceiro encontro, uma aula de culinária onde nós dois fracassamos espetacularmente ao tentar fazer soufflés, eu já estava completamente encantado. Os primeiros 3 meses passaram voando. Ela me apresentou ao apartamento dela e eu a apresentei aos meus amigos, que imediatamente se encantaram com seu carisma e seu humor afiado. Eventualmente, começamos a passar mais noites juntos do que separados, e quando completamos 6 meses e meu contrato de aluguel terminou, parecia natural sugerir que nos mudássemos juntos. Encontramos uma casa de 2 quartos para alugar, com um pequeno quintal onde eu poderia fazer churrascos e ela poderia começar a horta que sempre quis. Não era nada luxuoso, mas parecia nosso lar, e eu adorava voltar para casa e vê-la todos os dias. Eu ainda não tinha conhecido muitos dos amigos dela, o que achei um pouco estranho. Ela me apresentou aos pais logo no início, mas sempre tinha desculpas para que eu não conhecesse o grupo de amigos dela, estavam ocupados, os eventos eram cancelados ou alguém estava passando por uma situação complicada. Eu não insisti, achando que ela me apresentaria quando estivesse pronta. Olhando para trás, eu deveria ter visto isso como um sinal de alerta, mas eu estava tão apaixonado que não questionei. Na minha cabeça, estávamos construindo algo real e duradouro. Eu até tinha começado a dar uma olhada casual em joalherias, pensando em que tipo de anel combinaria com as mãos dela. Ontem à noite, cheguei em casa um pouco mais cedo do trabalho. Eu estava cobrindo um turno, mas o cara que eu estava substituindo acabou aparecendo de qualquer forma, então não precisavam mais de mim por 8 horas. Meu chefe, Jeremy, praticamente me empurrou para fora da porta dizendo, vai lá surpreender a sua namorada, quem sabe levar umas flores no caminho. Achei que era uma ótima ideia. Ambos estávamos trabalhando muito ultimamente e não tínhamos passado tanto tempo de qualidade juntos. Então, passei em uma floricultura perto de casa e comprei um buquê de girassóis. A dona da loja até incluiu algumas flores do campo e o envolveu com uma fita quando contei que era uma surpresa. Eu estava me sentindo bem comigo mesmo, imaginando o sorriso no rosto de Eli quando eu entrasse pela porta.
Enfim, cheguei em casa mais cedo do que o planejado e a porta da frente estava destrancada, o que não era incomum. Eli às vezes esquecia de trancar quando estava sozinha em casa. Eu podia ouvi-la rindo na cozinha, aquela risada cheia e contagiante que foi uma das coisas que mais me atraiu nela no começo. Presumi que ela estava assistindo algo engraçado no notebook enquanto cozinhava, como costumava fazer. Deixei minha bolsa e as flores silenciosamente no balcão, planejando surpreendê-la com um abraço por trás, mas conforme me aproximei, percebi que ela estava ao telefone com alguém. Eu estava prestes a assustá-la de brincadeira quando a ouvi dizer, e cito: "Eu nunca quis que essa coisa com o BF durasse tanto tempo, normalmente eu nunca sairia com alguém como ele." Eu congelei no corredor, meu coração de repente disparando no peito. Houve uma pausa e então ela continuou: "Eu sei, né? Mas ele é realmente muito fofo, e o sexo não é ruim também." Outra pausa seguida de mais risadas. "Ah, meu Deus, Tina, para com isso. Eu não estou tão desesperada assim, mas sério, você e a Stacy foram tão vacas por me fazerem fazer isso." 8 meses? Você acredita que já se passaram 8 meses? Minha mão deve ter escorregado na parede ou talvez eu tenha emitido algum som involuntário de angústia, porque ela me viu logo depois de dizer aquilo. Admito que fiz um barulho que nem sei descrever, e ela ouviu. A cabeça dela virou na minha direção, ainda com o telefone colado ao ouvido, e seus olhos se arregalaram de horror quando me viu parado ali. Eu nunca tinha visto alguém ficar tão pálido antes, o sangue literalmente sumiu do rosto dela, deixando-a com uma expressão lívida e doente. Ela estava com os olhos arregalados, cheios de lágrimas e os lábios trêmulos. "Eu te ligo depois," ela sussurrou no telefone antes de deixá-lo cair sobre o balcão com um baque surdo. Há quanto tempo você está aí?" ela perguntou. "Tempo suficiente," eu respondi. "O que você quis dizer com aquilo, Eli?" "Sobre nunca ter planejado que isso durasse tanto tempo." Ela tentou se aproximar de mim, mas eu recuei, de repente sem querer que ela chegasse perto. "Amor, não é o que você está pensando," começou ela, as lágrimas já se formando nos olhos. "Sério? Porque parecia muito que você estava saindo comigo como uma espécie de piada," eu disse. "É isso? Eu sou só um caso de caridade para você e suas amigas." Ele então passou a próxima hora ou mais confessando que nunca tinha planejado namorar comigo. Mas depois que suas amigas descobriram que ela tinha me dado o número dela, elas encontraram uma foto minha online e aparentemente me acharam tão ridiculamente pouco atraente que ele acabou decidindo me namorar de mentira por uma semana, só para me dar esperanças. Ela estava sentada no nosso sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto me contava tudo, como suas amigas, Tina e Stacy, sempre foram as garotas populares e bonitas desde o ensino médio e como ela sempre seguiu a liderança delas. Como elas me encontraram no Facebook depois que Eli mencionou ter conhecido alguém interessante em um funeral e riram tanto da minha foto de perfil que quase passaram mal. Eles ficavam dizendo coisas como: "Sério, aquele cara com entradas no cabelo e barriguinha de pai", explicou, com a voz pequena e cheia de vergonha. E então a Tina falou: "Você devia sair com ele só uma vez, só para dar um pouco de esperança pro pobre coitado antes de destruir os sonhos dele." E eu aceitei. "Eu queria que fosse brincadeira," ela continuou. Suas amigas, e aparentemente ela também, ainda estavam presas naquela fase mesquinha de meninas mais do ensino médio. E isso vindo de mulheres com mais de 20 anos, com carreiras e vidas adultas, ainda brincando cruelmente com os sentimentos das pessoas como se ainda estivessem dominando os corredores da escola. Eli aceitou, mas, pelo visto, acabou esquecendo disso, porque já estávamos juntos há 8 meses, não uma semana. Ela me disse que foi estúpida por concordar com aquilo e que eu era realmente um cara incrível, que ela realmente me amava. "Mas, eu nunca esperava realmente sentir isso por você," admitiu, retorcendo as mãos no colo. "Depois do nosso primeiro encontro, eu ia terminar, como prometi a elas," confessou. "Mas então você me beijou e foi muito bom. Então pensei, talvez mais um encontro não faça mal. E esse encontro virou outro, e mais outro, e de repente percebi que estava realmente me apaixonando por você." "Por quê?" "Porque eu não sou o tipo de cara com quem você normalmente sairia?" perguntei. Quando pedi que explicasse melhor, ela murmurou que, inicialmente, não me achou atraente, mas que depois de algumas semanas namorando, parou de se importar com a minha aparência. "Meus ex-namorados eram todos aqueles caras bonitões, sabe? Tipo ratos de academia, com cabelo perfeito e dentes impecáveis", disse ela, como se isso fosse, de alguma forma, me fazer sentir melhor. "Mas eles eram todos uns babacas no final.
Você é diferente. Você é gentil, atencioso, e realmente escuta quando eu falo. Eu admito que perdi a paciência nessa hora e chamei ela de imatura e de perda de tempo. Disse que eu gostaria que ela tivesse terminado comigo uma semana depois de começarmos a sair, porque descobrir toda essa porcaria depois de 8 meses, quando eu já me importava com ela, já a amava, foi simplesmente nojento. Como é que eu vou confiar em qualquer coisa que você diz agora? Gritei, andando de um lado para o outro na nossa sala. Alguma coisa foi real? Ou eu só sou a opção segura e entediante com quem você se conformou porque seus ex-namorados gatos te tratavam como lixo? Ela estremeceu com minhas palavras, mais lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Foi real, insistiu, levantando-se para tentar se aproximar de mim. Eu te amo, eu amo nossa vida juntos, por favor, você tem que acreditar em mim. Mas eu não consegui, não naquele momento. Tudo o que eu conseguia imaginar era ela rindo com as amigas, me descrevendo como uma espécie de caso de caridade que ela resolveu assumir. Todas aquelas vezes que ela arrumou desculpas para que eu não conhecesse as amigas dela de repente faziam total sentido, ela sempre teve vergonha de mim. Eu preciso sair daqui, eu disse, finalmente indo para o nosso quarto para pegar algumas roupas. Eu nem consigo olhar para você agora. Ela me seguiu, implorando e chorando, mas eu a ignorei. Joguei algumas roupas numa bolsa de viagem, peguei meu laptop e meu carregador de celular e fui até a porta. Onde você vai? Perguntou ela, com a voz embargada. Isso importa, retruquei, mas logo depois acrescentei, vou para a casa da minha mãe, preciso de um tempo para pensar. Enquanto eu abria a porta da frente, meus olhos caíram sobre o buquê de girassóis que eu tinha trazido para casa, um gesto tão estúpido e otimista vindo de um cara que não fazia ideia de que seu relacionamento inteiro havia sido construído sobre uma piada cruel. Atualmente estou na casa da minha mãe porque preciso de espaço para pensar e desabafar. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, a pessoa para quem eu corro quando tudo dá errado. Ela abriu a porta, me olhou de cima a baixo e simplesmente disse: "Ah, querido." Então me puxou para um abraço. Eu não tinha percebido quanto eu precisava daquilo até me ver lutando para segurar as lágrimas nos braços dela. Ela não pressionou por detalhes logo de cara, só me levou até meu antigo quarto, trouxe um sanduíche e um chá e ficou comigo enquanto eu empurrava a comida no prato. Eventualmente, contei tudo para ela. Ela ouviu sem me interromper, com uma expressão o rosto da minha mãe foi ficando cada vez mais chocado conforme eu contava a história. "O que eu devo fazer, mãe?" perguntei quando terminei, sentindo-me como uma criança perdida, apesar de já ter 27 anos. Ela suspirou profundamente. "Só você pode decidir isso, querido", disse com suavidade. "Mas pergunte a si mesmo, mesmo que ela realmente te ame agora, você consegue confiar nela de novo? E você quer estar com alguém que, ainda que só por um momento, achou que era aceitável tratar outra pessoa desse jeito?" Essas perguntas têm ecoado na minha cabeça a noite toda. Eu seria o babaca se terminasse com ele por causa disso? Desliguei meu telefone logo depois de chegar à casa da minha mãe. Não suportava a ideia de ver mensagens ou ligações dela, pelo menos até eu conseguir processar tudo. Minha mãe respeitou meu espaço, só checando como eu estava de vez em quando, mas, no geral, me deixou sozinho com meus pensamentos. Essa noite, sentei-me na varanda dos fundos da casa da minha mãe, olhando para as estrelas e tentando entender tudo isso. Fiquei repassando momentos do nosso relacionamento na minha cabeça, me perguntando se eles foram reais ou só parte desse encontro de pena estendido. A forma como ela às vezes me olhava, com tanto carinho e ternura, aquilo foi genuíno? Ou ela só era uma atriz melhor do que eu imaginava? 8 meses da minha vida. 8 meses construindo o que eu achei que seria um futuro com alguém, tudo baseado numa mentira. Edit, uau, ok, não esperava tantas respostas. Caramba! Liguei meu telefone de novo e está uma bagunça de mensagens, correios de voz e chamadas perdidas. Ouvi apenas algumas, mas ela está absolutamente em prantos, implorando para que eu volte para casa para que ela possa se explicar. Nada das amigas dela, vale dizer, só dela. Isso já diz tudo, né? Realmente não sei o que fazer agora, mas me sinto péssimo. 2 dias depois, primeiro de tudo, obrigado a todos que comentaram, desde os bons conselhos até os mais estranhos. As perspectivas de vocês me deram muito em que pensar, e eu agradeço o tempo que cada um dedicou para oferecer apoio e sugestões. Agora, vamos à atualização. Então, eventualmente liguei meu telefone de novo depois de fazer a postagem original e fui bombardeado com mensagens de voz, textos e ligações.
Havia 37 chamadas não atendidas, 19 mensagens de voz e mais de 50 mensagens de texto, todas da Eli. Ouvi apenas algumas, e em todas elas, ela estava chorando desesperadamente, mais ou menos implorando para que eu voltasse para casa e deixasse que ela se explicasse. Uma mensagem específica ficou na minha cabeça. Entre lágrimas, ela disse: "Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas, por favor, só me deixa falar com você mais uma vez. Eu não posso te perder assim. Eu não posso perder a melhor coisa que já aconteceu na minha vida só porque fui estúpida e insegura demais para enfrentar minhas amigas." Minha mãe me encontrou sentado na cama de hóspedes, olhando para o telefone depois de ouvir essa mensagem. Ela se sentou ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. "Olha", disse ela suavemente, "às vezes as pessoas fazem coisas terríveis por motivos que, na época, fizeram sentido para elas, mesmo que esses motivos pareçam incompreensíveis para todo mundo depois. Isso não justifica o que fizeram, mas entender o porquê pode te ajudar a decidir o que fazer a seguir. Para ser justo, eu não tinha muita escolha a não ser voltar para casa em algum momento. É uma casa compartilhada e eu pago aluguel para morar lá. O contrato está no nome de nós dois, e eu não tinha condições financeiras de simplesmente me afastar desse compromisso. Além disso, minha própria mãe estava, de certa forma, me encorajando a voltar para casa e ouvir o que Eli tinha a dizer. "Você não precisa perdoá-la", minha mãe me disse enquanto eu arrumava minhas coisas. "Você nem precisa continuar com ela. Mas eu te criei para, pelo menos, ouvir as pessoas, especialmente aquelas de quem você já se importou." Então, voltei para casa no dia seguinte, ensaiando no carro o que eu diria. Planejava ser calmo, distante, ouvir a explicação dela sem me deixar levar pela emoção e, depois, tomar uma decisão racional. Mas todos esses planos foram por água abaixo no momento em que entrei pela porta. Ela praticamente saiu correndo do quarto e se jogou em mim. Seu cabelo estava uma bagunça, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela estava usando uma das minhas velhas blusas da universidade, algo que ela costumava fazer quando se sentia particularmente vulnerável ou quando sentia minha falta durante minhas noites de trabalho. Ela estava soluçando e tentando falar, mas chorava tanto que mal conseguia formar uma frase coerente. "Eu sinto muito", foi tudo o que consegui entender no começo, repetido sem parar entre soluços e a respiração entrecortada. "Por favor, não me deixa, por favor." Eu sei que provavelmente deveria estar mais bravo, mas eu odeio ver ela chorar. E ela não estava só chorando, ela estava soluçando tanto que, em alguns momentos, parecia até ter dificuldade para respirar. Apesar de tudo, me vi conduzindo-a até o sofá, pegando um copo de água para ela e esperando que se acalmasse o suficiente para conseguir falar. Eventualmente, consegui que ela se sentasse e perguntei por que, exatamente, eu deveria ficar com uma mulher que não só começou a namorar comigo por causa de uma aposta, mas que também ainda ria disso com as amigas fúteis dela depois de 8 meses. "Não foi assim", insistiu ela. "Eu não estava rindo de você, juro. Eu estava rindo de como fui idiota por ter ouvido elas desde o começo." Levantei uma sobrancelha, cético. "Não foi isso que pareceu de onde eu estava", respondi. Ela respirou fundo. Eu sei como deve ter parecido", disse ela. "Mas, por favor, deixe eu te contar tudo desde o início." Muita coisa foi dita e, para resumir, porque essa atualização levaria a noite toda se eu contasse tudo, basicamente ela disse o seguinte, mas passei cerca de 40 minutos tentando lembrar exatamente o que ela disse, então isso é o que eu consegui reunir. "Eu não queria te chamar para sair por causa de uma aposta", começou Eli. "Eu já queria sair com você antes mesmo delas saberem que você existia. Eu te dei meu número primeiro, lembra? Quando a Stacy e a Tina descobriram que eu tinha te dado meu número, elas te encontraram no Facebook e acharam hilário que você estivesse sequer tentando sair comigo. Então, elas inventaram essa aposta idiota, essa maldita aposta, e me disseram para te chamar para sair, só pra, sei lá, dar esperança a todos os feios do mundo." Ela continuou explicando como essas duas mulheres tinham sido amigas dela desde o ensino médio e como a aprovação delas sempre tinha significado muito para ela. Eram as garotas populares e bonitas que, inexplicavelmente, a acolheram quando ela era apenas a menina nova, desajeitada, com aparelho nos dentes e roupas usadas. "Eu devo muito a elas", disse Eli, olhando para as próprias mãos. Ou pelo menos achava que devia. "Elas estiveram lá quando meus pais se divorciaram, quando sofri minha primeira desilusão amorosa, quando passei por tudo, mas elas sempre foram cruéis. Eu só nunca pensei que seriam cruéis com alguém de quem eu gostasse." "Uau! Que maduro", respondi,
com sarcasmo. Você lembra o que disse ao telefone? Que nunca pensou que isso entre nós fosse durar tanto tempo. Que eu não era seu tipo. Qual é o seu tipo, Eli? Não sou eu, né? Continuei, com a voz amarga. Feio demais para você. Eu não consegui conter a amargura nas palavras. Cada insegurança que eu já havia sentido sobre minha aparência veio à tona naquele momento. Para de dizer isso, implorou Eli. Você não é feio, só não é o tipo de cara que eu costumava escolher para namorar a longo prazo. Mas eu estava errada, amor. Olha para nós, estamos juntos há quase 9 meses. Eu te amo tanto, de verdade. Como eu posso provar isso para você? Como? Perguntou ela, tentando segurar minhas mãos. Eu as afastei e vi o rosto dela desmoronar, mas ela continuou. Antes de você, eu sempre escolhi caras que me tratavam como lixo, mas que ficavam bem no Instagram, admitiu. Caras que a Tina e a Stacy aprovavam. Caras que me faziam sentir que eu precisava ser perfeita o tempo todo para que eles não me deixassem. Você é o primeiro que me fez sentir que eu posso simplesmente ser eu mesma. Eu não sei, Eli, respondi. Eu também te amo, mas tudo o que consigo pensar é você rindo de mim pelas costas com elas. Como eu posso confiar em você agora? A ideia de ela ter discutido nosso relacionamento com aquelas mulheres, talvez até zombando de momentos íntimos ou rindo da minha aparência, me deixou fisicamente enjoado. Eu não estava rindo de você de forma significativa, juro que não, insistiu Eli. Parece que você está preso entre duas emoções muito fortes, o amor que você ainda sente por ela e a dor que vem da traição e da humilhação que sofreu. E a pior parte é que ambas essas emoções são válidas. A Eli parece genuinamente arrependida, mas o problema maior é que, apesar disso, ela ainda não conseguiu se desvincular das pessoas que contribuíram para tudo isso. Ela diz que a amizade com Tina e Stacy é importante porque elas sempre estiveram lá, mas nos momentos que realmente importaram, quando vocês estavam construindo uma vida juntos, elas não estavam presentes. E, no final das contas, ela escolheu manter a paz com elas ao invés de te defender. A grande questão aqui não é só o que aconteceu, mas o que vai acontecer daqui pra frente. Você pode tentar perdoar Eli, mas se ela não estiver disposta a se afastar dessas amizades tóxicas, você corre o risco de passar por isso de novo, talvez de formas ainda mais dolorosas. Agora, você precisa se perguntar: você pode realmente confiar nela de novo? Se você sabe que essa dúvida vai pairar sobre o relacionamento e te corroer por dentro, seguir em frente pode ser a melhor escolha. Ela está disposta a mudar? Se ela realmente entendeu o impacto das ações dela e está pronta para colocar o relacionamento de vocês em primeiro lugar, inclusive se isso significar cortar laços com essas amigas, talvez haja uma chance de reconstruir a confiança. Você está disposto a passar pelo processo de cura? Mesmo que ela faça tudo certo daqui em diante, essa mágoa não vai sumir de uma hora para outra. Vai exigir tempo, paciência e muito esforço de ambos os lados. Às vezes, amar alguém não é suficiente. Se esse amor vem acompanhado de constante dúvida, insegurança e dor, pode ser melhor se afastar. Mas se você acha que ainda vale a pena tentar, é essencial que ele prove, com ações, não só palavras, que ela está comprometida em fazer as coisas direito dessa vez. Se você decidir dar outra chance, estabeleça limites claros. Eli precisa entender que manter pessoas que desrespeitam você na vida dela não é aceitável. E se você sentir que já deu tudo de si e ainda assim não consegue ver um caminho saudável pela frente, então talvez a melhor decisão seja se afastar. Às vezes, desistir não é fraqueza, é autopreservação. Depois de passar dias pensando em tudo, percebi que, por mais que Eli estivesse arrependida, eu não conseguia ignorar a dor que ela havia causado. O pensamento de que ela havia rido de mim pelas costas, que nossos momentos juntos poderiam ter sido apenas parte de uma piada cruel no início, era algo que eu simplesmente não conseguia apagar da minha mente. Ela me procurou várias vezes, implorando por uma chance de consertar as coisas, prometendo se afastar de Tina e Stacy dizendo que estava disposta a fazer qualquer coisa para provar que me amava. E, por mais que eu quisesse acreditar nela, sabia que isso não seria suficiente. A confiança que eu tinha nela foi quebrada, e cada vez que eu tentava imaginar um futuro ao lado dela, aquela voz na minha cabeça voltava a sussurrar: e se ela estiver apenas fingindo de novo? No final, percebi que o melhor para mim era seguir em frente. Então, uma noite, voltei para casa, sentei com ela no sofá e disse, com toda a calma que consegui reunir: eu acredito que você está arrependida, Eli. E acredito que você realmente tenha começado a me amar.
Mas eu não posso mais viver com essa dúvida me consumindo. Eu não consigo confiar em você como antes, e sem confiança, não temos mais nada. Ela começou a chorar, mas dessa vez eu não fiquei para consolá-la. Peguei minha bolsa, dei uma última olhada na nossa casa, no lugar que eu pensei que seria o começo de algo lindo, e saí pela porta. Doeu. Doeu muito. Mas enquanto caminhava pela rua naquela noite fria, percebi que, pela primeira vez em dias, eu podia respirar de novo.